Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Limeira e avançando em direção a Leme, ambas cidades do estado de São Paulo, por 53 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 13h58, quase 2 horas da tarde deste sábado, 21 de dezembro, e o mundo mudou de cor. O carro, tendo deixado para trás o trevo de acesso de Limeira, a capital da joia folheada, agora se lança de volta à BR-050, a rodovia Anhanguera, sob um céu que é a antítese do que me acompanhou na última hora. O sol, que brilhava intenso e vitorioso sobre Campinas, desapareceu por completo. O céu, como a previsão indicava, está agora coberto por um teto de nuvens baixas, de um cinza uniforme e pesado, que parece pressionar a paisagem para baixo. O ar não tem mais a luminosidade vibrante do meio-dia, pelo contrário, o mundo está mergulhado em uma luz difusa, opaca e melancólica, que torna as cores do campo mais sóbrias e profundas. O calor não diminuiu, ele apenas mudou de natureza. O que antes era um calor seco e radiante, agora é um mormaço abafado, uma umidade pesada que gruda na pele e torna a cabine do carro um refúgio essencial. O objetivo é Leme, um trecho curto de pouco mais de 50 quilômetros, mas a viagem promete ser uma experiência sensorial completamente diferente, uma transição do sol para a água, uma imersão no coração do império da cana-de-açúcar sob um céu de tempestade. Deixar Limeira para trás é como se despedir de um dos mais fascinantes paradoxos do interior paulista. A cidade, que eu agora vejo diminuir no retrovisor, é um centro de dupla identidade. Da rodovia, eu vi as placas anunciando não apenas o cinturão citrícola, com seus vastos pomares de laranja que são a base de uma indústria de suco multibilionária, mas também a capital da joia folheada. É uma justaposição extraordinária, e a riqueza que brota da terra vermelha e fértil, e a riqueza que é forjada em pequenas oficinas urbanas, transformando metal bruto em objetos de desejo e de brilho. Esta dualidade é a própria essência da economia de São Paulo, uma capacidade de diversificação que se reflete na própria estrada. A BR-050, a Anhanguera, é a artéria que nutre essas duas vocações, transportando tanto os caminhões refrigerados carregados de suco de laranja concentrado para o porto, quanto os pequenos veículos de vendedores e de sacoleiras que vêm de todo o Brasil para comprar semi-joias no atacado. Acelero o carro, e a Anhanguera se desdobra à minha frente. Esta é a velha senhora das rodovias paulistas. Ela não tem o glamour asséptico da rodovia dos Bandeirantes, que corre paralela ao oeste, uma pista de veludo para carros de luxo. A Anhanguera, a BR-050, é a estrada de trabalho. Seu asfalto é uma colcha de retalhos de diferentes épocas de recapeamento, um testemunho de décadas de tráfego pesado. E o tráfego é a alma desta estrada. É um fluxo democrático e intenso. Estou cercado por caminhões pesados, carretas que transportam a produção industrial do estado, ônibus de linha que conectam as pequenas cidades do interior à metrópole, e carros de passeio de todos os modelos e de todos os anos. Dirigir aqui é participar de um organismo vivo, de uma corrente sanguínea que pulsa no ritmo da produção. A paisagem que se inicia após Limeira é a consolidação do que eu já vinha observando, e a transição definitiva para o império da cana-de-açúcar. Os belos e organizados pomares de laranja, com suas árvores de copas arredondadas e seus espaçamentos geométricos, começam a rarear. Eles dão lugar, de forma quase total, a um oceano de um verde diferente. É o mar de cana. A paisagem se torna uma vastidão monocromática, uma ondulação de colinas suaves cobertas por esta gramínea gigante, que se estende até onde a vista alcança.
Sob o céu nublado e pesado, o verde da cana perde seu brilho esmeralda e adquire um tom mais escuro, quase um verde musgo, o que torna a paisagem ainda mais densa e, de certa forma, opressiva. O cheiro do ar, através da ventilação do carro, muda. O perfume cítrico dos laranjais desaparece, substituído pelo aroma adocicado e fermentado do melaço, um cheiro que é a assinatura desta região. E então, o primeiro sinal da instabilidade do tempo se concretiza. A previsão de chuva em alguns pontos no caminho se torna realidade. O céu, que já estava escuro, parece se fechar ainda mais, e as primeiras gotas de chuva começam a bater no para-brisa. Não é uma garoa, mas uma chuva de verão. Gotas grandes e pesadas que explodem no vidro em um som de estalo. Ligo os limpadores de para-brisa em velocidade intermitente, e eles começam seu balanço rítmico, varrendo a água que agora cai com mais constância. O cheiro de terra molhada sobe instantaneamente do solo, misturando-se ao aroma da cana. O asfalto escuro se torna um espelho negro e brilhante, refletindo o céu cinzento e as luzes dos faróis, que agora muitos motoristas começam a acender por precaução. A condução exige mais atenção. O spray de água levantado pelos pneus gigantes dos caminhões à minha frente cria uma névoa artificial que suja o para-brisa e reduz a visibilidade momentaneamente. É sob esta chuva que a BR-050 me leva através da próxima grande cidade do percurso, Araras. Fiel à sua natureza, a Anhanguera não contorna a cidade, ela a atravessa. A rodovia se torna, por vários quilômetros, a principal avenida de Araras. A paisagem rural do Mar de Cana é abruptamente interrompida pela paisagem urbana. Vejo as passarelas de pedestres de concreto, os postos de gasolina com bandeiras tremulando sob a chuva, as concessionárias de automóveis, o mais importante, os parques industriais. Araras não é apenas uma cidade agrícola, é um polo industrial de peso. E o maior símbolo disso surge à minha direita, inconfundível mesmo sob a cortina de água, o complexo gigantesco da Nestlé. A fábrica é uma cidade dentro da cidade, com seus silos prateados, suas chaminés soltando vapor branco e uma logística frenética de caminhões-tanque entrando e saindo, provavelmente transportando leite, um dos pilares históricos da economia local, que já foi conhecida como a capital do leite. Além da Nestlé, outras indústrias de alimentos, de bebidas e de autopeças se alinham às margens da rodovia. O tráfego, como em toda cidade cortada pela estrada, se torna mais lento e mais complexo, com o fluxo local de carros e motos se misturando aos caminhões de longa distância que tentam manter sua velocidade. A história de Araras, cujo nome poético remete às aves que habitavam a região, é uma história de riqueza do interior paulista. Esta foi uma das grandes fronteiras do café no século XIX, e a riqueza dos cafezais construiu os casarões e a infraestrutura que mais tarde atraíram as indústrias. A terra vermelha e fértil, que um dia foi do café, hoje é da cana, mas a vocação para a produção e para o trabalho permanece. As paradas de beira de estrada neste trecho refletem esta dupla identidade, industrial e agrícola. As grandes redes, como o Posto Graal, marcam presença, com suas estruturas monumentais que são visíveis a quilômetros de distância. Mesmo sob a chuva, eu vejo o movimento de ônibus de turismo e de carros de passeio parando nestes oásis de conforto. São locais que oferecem ar-condicionado, banheiros impecáveis, uma variedade de alimentos que vai do pão de queijo ao sushi, e lojas de conveniência que vendem de tudo, de chocolates finos a carregadores de celular. São a versão corporativa e asséptica da hospitalidade de beira de estrada. Mas, em um contraste fascinante, a Anhanguera também abriga as pequenas barracas de frutas. Eu passo por elas, construções rústicas de madeira, com placas escritas à mão anunciando laranja-pera, limão Tahiti e manga palmer. São os próprios produtores locais, que vendem suas colheitas diretamente ao consumidor, uma resistência da economia familiar em meio aos gigantes do agronegócio e das redes de postos. Deixo para trás a mancha urbana de Araras, e a chuva, que caiu forte por alguns minutos, começa a diminuir. Ela se transforma em uma garoa fina e persistente. O céu, no entanto, não dá sinais de abertura. Continua um teto de um cinza sólido e uniforme. E a paisagem retorna, de forma absoluta, ao seu tema principal, e à cana-de-açúcar.
Por quilômetros e mais quilômetros, o mundo é um paredão verde de ambos os lados da rodovia. A escala é hipnótica. O mar de Cana sobe e desce as colinas suaves, criando um horizonte que não é de montanhas, mas de plantação. O cheiro de melaço e de terra molhada é a atmosfera constante. O tráfego neste trecho é dominado pelos trenzões, os gigantescos caminhões de 9 eixos que transportam a cana picada das colheitadeiras para as usinas. Eles andam devagar, pesados, e a faixa da direita é o seu domínio. Ultrapassá-los na pista molhada exige cálculo e prudência, pois o spray que eles levantam é um banho de água suja e de bagaço de cana. A fauna, neste oceano de monocultura, é especializada. Não há diversidade. O que se vê são as espécies que se adaptaram a este ambiente. Quero-queros, os sentinelas dos campos, correm pelos poucos espaços de terra nua, seus gritos agudos perfurando o som da chuva. E, acima de tudo, as aves de rapina. Carcarás, com suas cabeças de águia, são figuras fáceis de ver, postados no topo dos postes de iluminação, usando a altura como ponto de observação para caçar em meio ao tráfego. Eles são os predadores que se adaptaram ao mundo dos homens. A flora nativa está restrita às áreas de preservação permanente, às matas ciliares que acompanham os rios e córregos que a estrada atravessa em pequenas pontes. São linhas de uma vegetação mais escura e mais diversa, que quebram a monotonia verde da cana, corredores ecológicos que tentam manter a biodiversidade viva em meio ao agronegócio. E esta é a rota dos bandeirantes, a BR-050. A estrada reta e plana, que parece um convite à velocidade, é um testemunho da riqueza desta terra. A riqueza que o diabo velho procurava no ouro, seus descendentes encontraram no ouro verde do café, e que hoje se perpetua no ouro verde da cana-de-açúcar e da laranja. Esta rodovia não é apenas um caminho, é a veia-horta do agronegócio paulista, a rota que leva o açúcar e o etanol que movem o Brasil e adoçam o mundo. Aproximo-me do meu destino. A paisagem de Cana é tão dominante que a cidade de Leme parece brotar dela. Não há uma transição longa. Em um momento, estou cercado por canaviais, no momento seguinte, a mancha urbana de Leme começa, com seus bairros residenciais e seus primeiros galpões industriais. Leme é uma cidade de porte médio, uma clássica cidade do interior paulista, cuja economia foi forjada no café e hoje é totalmente dominada pela agroindústria da cana-de-açúcar que a cerca. Da rodovia, não vejo grandes marcos arquitetônicos, mas sinto a presença de uma cidade organizada e próspera. As placas indicam as saídas para a cidade e para as grandes usinas de açúcar e de álcool que são as maiores empregadoras da região. E, como a previsão do tempo havia cravado, a chegada é com chuva. A garoa fina, que me acompanhou desde Araras, se intensifica ligeiramente, tornando-se uma chuva fraca, mas constante. Os limpadores de para-brisa, que estavam em modo intermitente, agora precisam trabalhar em velocidade contínua. O céu está fechado, e a luz das 2 da tarde parece a luz de um final de dia de inverno. São 2h50 da tarde. Chego ao trevo de acesso de Leme. O objetivo desta etapa da jornada está completo. O trevo é grande, um cruzamento importante que também dá acesso a outras cidades da região, como Pirassununga. A viagem de pouco mais de 50 quilômetros foi uma experiência de imersão no clima e na economia do interior paulista. Começou sob um céu nublado em Limeira, a capital da joia e da laranja, atravessou a cidade industrial e têxtil de Araras sob uma chuva de verão, mergulhou fundo no oceano de cana-de-açúcar e terminou sob uma chuva fraca na próspera cidade de Leme. O carro agora navega pela alça de saída, molhada e escorregadia, deixando a BR-050 para trás, e a mente leva consigo o cheiro de terra molhada e de melaço, o balanço hipnótico dos limpadores de para-brisa e a visão interminável do mar de Cana, o verdadeiro dono desta terra. Piada sobre o trajeto. O que uma laranja de Limeira disse para um pé de cana de Leme? Nossa, você é alta, hein? E o pé de cana respondeu, é que eu bebo muito. Primeiro, toda a água da chuva, depois, vira o álcool no posto de gasolina.